Olá, tudo certo? Hoje eu estou aqui para falar brevemente com vocês sobre um método dentre tantos outros disponíveis para trabalharmos com diferentes abordagens no processo de ensino e aprendizagem. Esse método é a sala de aula invertida. Coloco aqui então como objetivo dessa rápida introdução sobre a sala invertida apenas o desafio de respondermos a três simples questionamentos: o que é, ou seja, em que consiste esse método, por que utilizar, qual a necessidade disso, quais as justificativas e também quais as formas que temos para utilizar esse método. Vocês podem me ajudar? Então vamos lá tentar responder logo essa primeira pergunta. Inicialmente, quando se pensa nessa primeira pergunta, é sempre esperada uma resposta do tipo que está aí no slide. É quando o aluno dá aulas no lugar do professor. E aí, o que vocês acham dessa resposta? Na verdade, propor essas atividades de apresentação aos alunos pode ser uma das ações, sendo uma importante oportunidade que se abre no sentido de promovermos o protagonismo do estudante no seu próprio processo de aprendizagem. Mas o conceito de inversão da sala de aula não é esse. Certamente, também não estamos falando de alguma aula onde todos ficam de cabeça para baixo, nem todos de costas, ou qualquer outro tipo de inversão que lhes possa vir à mente nesse momento. A definição clássica de sala de aula invertida diz respeito à alteração das atividades realizadas pelos estudantes no seguinte sentido: o que tradicionalmente seria feito durante a aula dentro de sala de aula, que é a transferência do conhecimento, na sala invertida agora é feito antes da aula, em casa ou em qualquer outro ambiente escolhido pelo estudante, e essa tarefa de casa, essas atividades práticas que eram propostas pelo docente no modelo tradicional, agora assumem o protagonismo, assumem o espaço e o tempo dentro da sala de aula. Bom, essa figura traz outra forma de apresentar essa inversão das ações. No instante pré-aula, os conteúdos propostos pelo docente devem incentivar os alunos a essa preparação prévia. Durante a aula, deve-se fazer a aplicação, consolidação dos conceitos abordados no material disponibilizado. E, finalmente, pós-aula, tem-se a possibilidade de extrapolar as análises e discussões, aproximando esse conteúdo teórico da futura atividade profissional. Passemos agora à resposta da segunda pergunta. Para a discussão dessa segunda questão, eu lanço mão aqui de slides do professor Anastácio, da Universidade de Quebec, em Montreal, mas nos restringindo à discussão das motivações para o uso dessas pedagogias de aprendizagem ativa. Segundo o professor Anastácio, busca-se com esses métodos combater a passividade dos alunos em sala de aula e os resultados indesejados dessa passividade. Acredito que as ilustrações na sequência vão nos permitir entender melhor do que o texto que está aí nesses tópicos desse slide, que fica aí para uma consulta futura de vocês. Está aí um primeiro exemplo de comportamento passivo, bem comum em nossas aulas, não? E eu digo nossas aulas. Afinal, quem nunca? Bom, se achamos que não estava muito confortável, podemos tomar algumas ações para resolver esse problema da imagem anterior. Mas e aí? O que vocês acharam agora? Podemos ampliar o leque de soluções. Eu sei de gente que já fez isso. Esse tem futuro, hein? Pensa que já tinha acabado, né? Bom, prometo para vocês que essa é a última, tá, gente? Na verdade, o segundo motivo, e que na minha opinião é a principal razão para combatermos essa passividade, é aquela concepção de aprendizagem onde o professor é o detentor de todo o conhecimento e o único responsável, ou nesse caso com a ajuda de um assistente, por transmitir esse conhecimento aos seus alunos. Para comprovarmos essa passividade, eu trago aqui resultados desse artigo que mostra um estudo onde estudantes passaram uma semana com monitoramento das suas atividades cerebrais, através de sensores tipo pulseira, não invasivos, e ficaram incumbidos também de produzir relatos de quais atividades estavam desempenhando em cada momento do seu dia. As curvas nos gráficos do lado direito nos mostram algumas atividades com muita atividade cerebral e outras nem tanto.
Detalhando um pouco mais essa comparação, duas atividades podem ser percebidas e marcadas aí na figura. Assistir televisão na parte superior produz aproximadamente o mesmo nível de atividade cerebral que assistir aulas na parte inferior direita. Inclusive, de propósito, eu utilizei o mesmo verbo assistir. Enfim, justificada a necessidade de utilizar alguns métodos para combater a passividade, vamos finalmente tentar responder a terceira questão: como utilizar, o que é necessário? Voltando à definição clássica da sala invertida, lembramos que o que era tradicionalmente feito em sala de aula agora é realizado em casa ou em qualquer outro ambiente escolhido pelo estudante. E a tarefa de casa após a aula agora é realizada em sala de aula. Texto extraído do livro do Bergman e do Sams, os que não gostam de ser chamados de donos da ideia, mas os que têm apresentado mais publicações e são os autores desse livro que está aí colocado para vocês. Então, é necessário, num primeiro momento, preparar materiais e disponibilizá-los aos alunos para o momento de estudos prévios em preparação para a aula. No início de cada aula, é necessário acontecer uma breve discussão sobre o conteúdo de estudo disponibilizado e supostamente acessado e estudado pelos alunos fora de sala de aula. Após esse primeiro momento, os alunos são convidados a executar as tarefas do dia dentro de sala, de forma individual ou em grupo. Isso pode incluir, dentre outros, exercícios, atividades práticas de laboratório, pesquisa, solução de problemas e testes diagnósticos. Pelo fato de já estarem familiarizados com o conteúdo, os estudantes geralmente realizam atividades em sala de aula mais rápido, o que torna possível a condução de 2 ou 3 delas a cada encontro. O papel do professor se modifica, uma vez que deixa de ser um mero transmissor de conhecimento e passa a assumir a posição de um guia, um tutor que será acessado apenas quando o estudante precisar de auxílio ou até diante da necessidade de aprofundamento das discussões. Fica nítido aqui o protagonismo do estudante, que deve assumir o compromisso de acessar o conteúdo previamente, estudá-lo e trazer para as aulas dúvidas e reflexões. Cabe também ao estudante realizar pesquisas e desenvolver os trabalhos que serão apresentados à classe. Importante ressaltar que nesse momento presencial abrem-se as portas para a utilização de tantas outras formas de centralizar no aluno a busca pelo conhecimento. Cito aqui alguns exemplos de peer instruction, aprendendo com os pares, aplicação de jogos, narrativas digitais, aprendizagem baseada em projetos ou em problemas, estudo de caso, entre tantos outros. Finalmente, após a aula, os alunos estão preparados para aprofundarem os conhecimentos no assunto trabalhado através de novas atividades propostas pelo docente, na tentativa de relacionar o assunto com a futura atividade profissional. Para finalizar, gostaria de transmitir para vocês um pouco do que eu tenho vivenciado como praticante desse método desde 2016, ou seja, estou no 7º semestre consecutivo de uso da sala invertida. Tenho aplicado numa disciplina do 4º período da estrutura da engenharia elétrica, mas que também é ofertada a alunos de eletrônica e controle e automação. A primeira turma era de apenas 30 alunos e foi lá que eu criei coragem para iniciar essa abordagem que já era desejada há tantos anos. De lá para cá, porém, já houve semestres trabalhando com um pouco mais de 100 estudantes. Logo na primeira aula, esse modelo é proposto aos alunos, é discutido e as adaptações são decididas em conjunto. Peço então que se organizem em grupos de no máximo 5 alunos. Esses grupos ficam organizados permanentemente, ficam fixos durante todo o semestre. Ao longo dos anos, consegui construir um banco de questões, organizando tais questões por assunto, por cada aula. Os monitores foram indispensáveis para me auxiliar nessa tarefa de busca nos livros dessa grande quantidade de exercícios, cuja necessidade desses exercícios vai ser justificada logo na sequência. Para a preparação dos alunos antes de virem para a aula, alguns dias antes de realização dessa aula, eu costumo sugerir materiais explicativos sobre o assunto que vai ser trabalhado.
Entre esses materiais, vídeos no YouTube, trechos dos livros disponíveis na biblioteca virtual, a nossa apostila, entre outros, já antecipando a programação da aula que está chegando. No início do encontro presencial, proponho uma atividade individual para me entregarem com o objetivo de verificar a dedicação de cada um nesse período pré-aula. A função principal dessa atividade, na verdade, é acompanhar a aprendizagem de cada um, ainda sem a participação do auxílio dos colegas. Após essa atividade, eu abro um espaço para discussão do assunto, onde alguns comentam sobre o material sugerido, tiram dúvidas e concluímos esse momento com a solução da atividade que acabaram de realizar individualmente. Finalmente, a parte final da aula fica reservada para novas atividades propostas por mim, porém agora trabalhadas em grupo. É importante ressaltar aqui a grande participação que os monitores novamente possuem nesse momento presencial, me auxiliando no atendimento a todos durante a realização das atividades. Todas essas atividades valem nota e são utilizadas para compor as notas dos alunos publicadas periodicamente no SIGA-A. Dessa forma, não temos as provas tradicionais individuais escritas. Finalmente, tenho utilizado para a conclusão do semestre um projeto baseado em um problema real de instalações elétricas industriais. Os grupos devem me entregar um relatório e marcamos um dia para a apresentação e discussão do projeto. Nessa apresentação, apenas um membro é selecionado para representar o grupo todo e o seu desempenho vale para ele e para a nota de todos os outros do grupo. Daí vem a importância de que todos se preocupem durante o semestre com o aprendizado também dos seus colegas. Eu termino por aqui com essa foto de realização das atividades em grupo durante um período de 2018, fato recorrente em todas as nossas aulas, essa reunião em grupo. Agradeço novamente a oportunidade de poder falar um pouco sobre o assunto e me coloco à inteira disposição para que me procurem para qualquer dúvida, esclarecimento, crítica, aprofundamento. Fiquem à vontade, meu e-mail está colocado aí embaixo. Um abraço a todos, fiquem bem.